Deus por esse lindo dia, né? Então, amada igreja, na semana passada, nós vimos, né, na mensagem a importância sobre a nova aliança, né? Nós vimos que a nova aliança é um ministério espiritual, que na nova aliança nasceu a igreja, né? Deixou de ser povo de Israel para ser, né, a igreja de Cristo. Que na nova aliança o ministério, né, o ministério é de misericórdia. Que na nova aliança nós podemos refletir a glória de Cristo com os nossos rostos descobertos. Amém? E que na nova aliança nós podemos usufruir dessa graça maravilhosa, né, que nós acabamos de cantar aí. Maravilhoso, né? Podemos viver esse tempo de nova aliança, esse tempo de graça, esse tempo de oportunidade. Que bênção, né? Que bênção é poder viver essa época. Será se nós vivêssemos no passado, na velha aliança, estaríamos tão satisfeitos? Paulo fala que a nova aliança é melhor do que a antiga, né? Nós temos novas oportunidades. Nós somos, né, nós nos empossamos daquilo que Jesus conquistou lá na cruz por nós. Hoje nós vamos refletir aqui, capítulo 1, versículos do 10 ao 17, e também aqui no capítulo 3, onde eu li, né, sobre Paulo. Paulo aqui está exortando a igreja. A igreja de Corintos, né? Então, nós vamos falar sobre divisões, o tema hoje. Dividir é partir ao meio, certo? É partir ao meio ou em vários pedaços, né? Dividir é quebrar a unidade, é fracionar algo. Um pão pode ser dividido e dado a duas pessoas, né? Para saciar a sua fome, certo? Jesus fez mais que isso, né? Mas um vaso, ele não pode transportar água para matar a água de duas pessoas se ele for dividido ao meio, correto? Então, existem situações que a divisão ela vai nos proporcionar vantagens, né? Vai ser boa. Já em outras situações, né, veremos que pode ser negativo e prejudicial. O apóstolo Paulo, vamos relembrar um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Éfeso, dando continuidade ao seu ministério ali, né, proclamando o evangelho de Jesus, né? Ele estava na sua terceira viagem, quando ele recebeu a notícia da igreja de Coríntios, através de irmãos que vinham da casa de Cloe. Mas quem era Cloe? Uma mulher cristã. Estudiosos dizem que a casa de Cloe era usada para reuniões dos cristãos, assim como na casa de Áquila, né? A casa de Priscila e Áquila. Então, foi falado aqui ainda, né? Um dos pregadores falaram que era um PG, acho que é a Tati, né? Que a casa de Priscila e Áquila era como um PG, né? E aqui, acredito que a casa de Cloe também poderia ser. Então, Cloe era uma mulher. Ela foi uma mulher notável. E nós, irmãs, estamos aí iniciando o mês, né, das mulheres, né? Será que nós temos sido mulheres notáveis? Cloe foi, né? E esses irmãos aqui da casa de Cloe, eles ficaram incomodados, né? Incomodados com a situação, com o comportamento dos irmãos ali de Coríntios. Por que será? Porque eles viram muita confusão ali na igreja, né? Eles viram divisões na igreja. Então, eles ficaram incomodados. E eles, então, levaram o assunto para quem? Para Paulo. Levaram para a pessoa certa, né? Porque se nós levarmos o assunto para a pessoa errada, dá complicação mais ainda, né? Em vez de consertar, estraga mais, não é verdade? Então, mas não, essas pessoas aqui, esses irmãos da casa de Cloe, essa família de Cloe, que seja,
eles levaram esse assunto para Paulo. E quem era Paulo, né? Vamos relembrar um pouquinho. Paulo, nós sabemos que era o apóstolo. Aprendemos que Paulo, em sua segunda viagem missionária, é que ele evangelizou ali a igreja de Corinto, né? E durante essa viagem, ele permaneceu ali naquela cidade durante 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ali com aquela igreja. Então, ali, ele criou vínculo com a igreja, não é mesmo? O pastor fica na igreja aí durante um determinado tempo, ele vai criar um vínculo, né? Ele vai amar a igreja. E nós sabemos, né, que quem ama se importa. Assim, aprendemos que quem ama corrige, quem ama instrui na verdade. Nós sabemos que Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. Então, Paulo, ele amava aquela igreja, a igreja de Corinto. E quando ele recebeu aquela notícia, né? Qual foi a reação de Paulo? Ele não deve ter ficado muito satisfeito, né? Porque ele tinha ensinado, né, o evangelho, um evangelho verdadeiro, um evangelho de amor àquelas pessoas, né? E agora aquelas pessoas estavam confundidas, né? Então Paulo, por isso, ele pega e escreve cartas. Já que ele não podia estar lá com o pessoal de Corinto, né? Ele então escreve a carta ali, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, exortando aquela igreja. Aqui nos primeiros versículos, vocês podem deixar a Bíblia aberta ali no livro de 1 Coríntios, né? Nós vamos ver que ele sauda, né? Ele sauda a igreja e ele dá ações de graças, né? São palavras muito bonitas. Depois, a partir do versículo 10, ele começa, né? Ele diz: rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, né? Que vocês sejam antes unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. E ele continua aqui, né? Porque a respeito de vós, irmãos meu, fui comunicado pela família de Chloe que há contenda entre vós. Então, aqui nós vemos, né, que essa família, algumas pessoas dessa família levaram até Paulo essa situação aqui, que estava a igreja de Corintos. Rogar, irmãos, eu estava vendo o significado, rogo-vos, pois, irmão, é o mesmo que ele está falando, né, pedindo por favor, irmãos. É o mesmo, né, que ele está suplicando aos irmãos. Então aqui ele fala, rogo-vos, porém, irmãos, por favor, irmãos, eu suplico a vocês, irmãos, eu suplico a vocês, igreja, né, andem unidos, né, para que não haja divisões, né, para que não haja confusão. É assim Paulo vai falando aqui. E continuando aqui, né, versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Daí ele diz, está Cristo dividido? Então, o pessoal ali estava tudo dividido, cada um estava para um lado. Achava que tinha divisões, né? Achava que um era melhor do que o outro. Eles não estavam entendendo nada, né? Eles estavam muito confundidos aqui, né? Por isso, começou a dar toda essa confusão, né? E Paulo, mais para frente, vai chamar eles de carnais. Porque eles não estavam sendo guiados pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Então, aqui, Paulo, ele pede que os irmãos estejam unidos para que não haja dissensões ou divisões na igreja. Mas sobre quais divisões Paulo, né, está falando aqui? Ele está falando sobre a divisão, né, que impede o crescimento da igreja. Aquela divisão deles estava impedindo o crescimento da igreja. Né? Eles estavam se dividindo entre os líderes, entre o apóstolo, até mesmo entre Cristo. Eles não estavam sabendo o real papel de Cristo. Cristo havia sido crucificado por eles e por nós, é claro. E eles não estavam dando o devido valor. Certo? Então, aqui, essa divisão
estava impedindo o crescimento da igreja. Versículo 13 diz, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Está Cristo dividido? Ele colocou eles para pensar. Vocês estão fazendo isso? Você acha que Cristo está dividido? Eu batizei, né? Vocês foram batizados em meu nome? É claro que não, né? Então, Paulo, né, está exortando aqui essa igreja a abrir o entendimento, né? Abrir o entendimento a olhar para Cristo como o cabeça, como o Senhor da igreja, né? Paulo coloca então aqueles irmãos para pensar, coloca aqueles irmãos para refletir, através das suas palavras aqui. Bom, será que em Barreirinha tem alguém dizendo aí, eu sou do pastor Dirceu, eu sou do presbítero Paulo, não, eu sou do presbítero Silvio, presbítero Gidiel, presbítero Claudinei, presbiterianos. Não vemos pessoas falando assim, né? Não vemos, né? Pessoas falando dessa maneira, né? Dentro da igreja cristã, irmãos, não deve haver o melhor ou o pior. Não devemos priorizar pregadores da palavra e não devemos dizer, né? Como às vezes até pecamos e falamos, né? Muitas vezes, né? Na minha gestão não foi assim, né? Quando você está lá trabalhando no ministério e você deixa de trabalhar naquele ministério, entra uma outra pessoa. A minha gestão foi melhor. A minha gestão não foi dessa maneira. Então, irmãos, nós não podemos falar dessa maneira. Senão nós estamos agindo como carnais, como a igreja de Corinto ali. A gente olha para eles e fala, nossa, que povo atrapalhado, né? Nós olhamos para eles e falamos, nossa, esqueceram de Cristo. Mas, se nós formos refletir um pouquinho e olhar para nós, será que nós não estamos fazendo algumas coisinhas parecidas, né? Às vezes não estamos fazendo tudo que eles, né? Mas, porque somos uma igreja, graças a Deus, fortificada em Cristo, mas sempre nós precisamos crescer. Sempre nós precisamos estar com a nossa mente aberta para Cristo, para receber a sua palavra. Amém? Então, não devemos priorizar pregadores. Não devemos dizer, né, sobre a gestão, né, de cada um. Não podemos nos achar, né? Tem gente se achando. Aprendemos que na nova aliança, todos nós podemos ser ministros, cooperadores do Evangelho. Amém? Lembra lá da velha? Como é que era a velha aliança? Era só Moisés, era só o líder lá maior? Hoje não. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de todos aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, pode ser um ministro do Evangelho. Amém? E graças a Deus por isso. Paulo aqui exorta a igreja a centralizar em Cristo, reconhecendo quem Ele é, o Senhor da igreja, como cabeça. Paulo estava querendo, né, que a igreja entendesse que a igreja é um corpo, que nós, cada um, somos membros desse corpo, e todos nós temos as nossas funções, né? E nenhuma função é melhor ou pior do que a outra. Tudo serve para o crescimento da igreja, para exaltar a cabeça que é Cristo. Glória a Deus. Então, aqui no versículo 17, o que Paulo fala a eles? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça em vão. Então, era exatamente isso mais ou menos que estava acontecendo, né? Eles estavam tornando a cruz de Cristo vã, porque eles não estavam compreendendo o real valor da cruz aqui, né? Então, Paulo diz, eu fui chamado para evangelizar. E Paulo fala que Apolo, né, ele regou. Eu plantei e Apolo regou. Então, tudo tem a função, né, dentro do ministério do Senhor, né? Apolo foi chamado para dar continuidade ao trabalho que Paulo começou. Ele foi chamado a regar, né? A palavra diz que Paulo era um homem eloquente, era um homem muito sábio, né? Mas ele regava. Essa foi a função de Apolo.
Mas o crescimento, irmãos, como Paulo fala aqui, quem dá é Cristo. Ninguém pode dar o crescimento para o outro. É Cristo. É através das nossas orações, é joelho no chão. Você às vezes olha para uma pessoa e deseja que ela tenha um crescimento, não é verdade? Eu vou fazer com que essa pessoa... Você pode ajudar, você pode ser um instrumento de Cristo para o crescimento da pessoa, né? Mas o crescimento quem dá é Cristo. Podemos orar pelas pessoas, pedindo esse crescimento, né? Podemos buscar do Senhor. Amém? E o mérito aqui, Paulo deixou claro que o mérito não era dele, o mérito não era de Apolo. O mérito é de Cristo. Capítulo 3, irmãos. Aqui no capítulo 3 de Coríntios, nós vemos que a discórdia, a desunião, não era um comportamento espiritual, né? Paulo já começa falando aqui, né, conforme eu li, que eles estavam como carnais, agindo como homens carnais. Paulo fala, né? Ele fala que Coríntios estava sendo uma igreja carnal, por isso toda aquela confusão, né? E qual é o nível espiritual da igreja em Barreirinha? Aqui, os coríntios estavam ainda tomando leitinho, né? Qual é o nosso nível espiritual? Como um todo? Ou qual é o nível espiritual meu, particular, o teu nível espiritual? Que nós possamos pensar, né, irmãos? Qual é o nosso nível espiritual? Como nós temos agido com situações diversas? Como nós temos agido com situações difíceis? Lembrando, né? Lembrando, como o pastor falou, né? Lembrando que a nossa caminhada é comparada com a luz da aurora, né? O que acontece? Ela nasce lá bem fraquinha e vai crescendo, e vai brilhando, né? Somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar o dia perfeito. Glória a Deus. Então, a nossa vida é um constante crescimento. Amém? Quando nós estamos abertos a aprender, quando nós estamos abertos a reconhecer, né, aquilo que nós temos feito que não tem agradado a Deus, o Senhor, Ele nos faz crescer através do seu Espírito Santo. E é isso que Paulo queria para aquela igreja, porque ele amava aquela igreja, né? Ele queria que aquela igreja entendesse o real propósito de cada um deles, da igreja como um todo, que a igreja devia estar unida, né, para levar o evangelho, para que as nações vizinhas pudessem ver neles o brilho de Cristo. Amém? Então é um processo mesmo de crescimento. Coríntios precisa crescer espiritualmente, para entender que aqueles homens, aqueles colaboradores, aquele apóstolo, eles eram cooperadores, eles eram edificadores, né, do evangelho ali da igreja de Cristo. Assim também é no nosso meio, né? Pastores, missionários, professores, líderes de ministério, né? Todos nós, né, que trabalhamos aqui, nós somos cooperadores. Nós somos membros do mesmo corpo, que tem cada um a sua função, conforme eu já disse, que Cristo é a cabeça. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido, às vezes, a gente pegar e falar, quem é o pregador de hoje? Quem vai cantar hoje? Hoje eu não vou na igreja. Não, hoje eu não vou na igreja. Certo? Vocês acham que faz sentido isso? Não, porque não importa quem está aqui na frente. Paulo deixa claro, nem importa quem está falando, importa que essa pessoa está ali disponível para que o Senhor possa usá-la. Amém? Às vezes você até cria um bloqueio, né? Você cria um bloqueio, não escuta a voz de Deus através da pessoa, porque você não está botando fé, né? Nós precisamos estar abertos à palavra do Senhor, seja quem for. O Senhor usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Durante o tempo que Ele quiser também, porque ninguém tem uma cadeira aí, né, um trono. Não, nós temos um tempo determinado que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos estar trabalhando naquilo que nós trabalhamos, certo? Amém?
Quem vai passar a lição também, né? Pode ser, né? Quem vai passar a lição? Hoje eu não vou na escola bíblica. Então, vamos pensar nisso, igreja, né? Para que nós não venhamos nem se parecer, né? Com essa situação de Coríntios aqui. Então, todos nós precisamos vestir a camisa do Evangelho de Cristo. Eu vi aqui as meninas, né, no vídeo, falando sobre os eventos, sobre as programações. E aí? Vamos abraçar? E aí? Vamos convidar? E aí, vamos comparecer? Às vezes a gente nem vem, né? Gente, precisamos abraçar aquilo que é colocado aqui. São trabalhos para o crescimento da igreja. Certo? Amém? Na reunião de assembleia, né? Eu vim e vi que tinha tão poucas pessoas. Né? Tá certo que é mais preguiça, né? De vir. Mas é importante nós estarmos assistindo às assembleias. A gente concordar ou não com aquilo que for falado aqui. Daí depois não adianta chorar. Daí não adianta, já foi decidido. Então, irmãos, nós precisamos vestir a camisa. Nós precisamos nos unir. O salmista fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não podemos, né, a gente criar aí dissensões, divisões por pouca coisa, ou por coisas que não podem ser dividido, né? O propósito de Deus, ele não pode ser dividido. Nós temos que estar unidos para cumprir esse propósito. O propósito da igreja aqui na terra. Irmãos, desculpa, porque a boca seca. Tem que beber água. Aqui Paulo ensina também, né, nos versículos 14, 15 e 17, aqui nós vemos que Paulo fala que a igreja é como uma construção, né, que há 3 tipos de construtores, né. Paulo ensina que há 3 tipos de construtores. Aqueles que constroem uma obra sólida, que é firmada, né, no fundamento que é Cristo. Aqui versículo, vamos ler aqui, versículo 3, 14 do capítulo 3, diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, se permanecer, é porque foi uma obra sólida, concordam? Amém? Então, aqui nós podemos ser um construtor de obras sólidas, mas isso nós só vamos fazer se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós estarmos voltados para o propósito do Senhor. Amém? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, se a obra se queimar, se a obra, né, vir sofrer, né, é porque essa obra ela não foi feita com um material que resista à prova. Então, precisamos usar materiais que resistam à prova. Amém? E o versículo 17 aqui, diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos o templo de Deus. Amém? Nós devemos construir e não destruir. Temos que cuidar desse templo. Temos que nos santificar para que o Espírito de Deus venha habitar em nós, para que nós podemos ter visão espiritual, para que nós possamos enxergar as coisas pelo lado espiritual. Amém? Então, igreja, vamos desempenhar as nossas funções com muito amor. O amor é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai ser usada para que a construção seja sólida. Porque o amor resiste, né? Com o amor a gente resiste às dificuldades. Com o amor não há quem possa vencer o amor, né? O amor é muito forte. Amém? Então, sempre nós devemos estar com o mesmo propósito. Sempre abraçando a causa, conforme eu falei, né? Lembrando que Deus, Ele usa o improvável, né? Deus usa o improvável, pessoas que se deixam ser usadas, né? Durante o tempo que Ele determinar. Então, nós temos o exemplo de Davi. Eu me lembrei de Davi na hora que eu estava lá, meditando na palavra. Davi,
Olha como ele arrecadou os materiais lá para construir o templo, né? Ele doou, né? Doou daquilo que ele tinha, dos bens que ele tinha, para construir o templo do Senhor. No entanto, não foi Davi que construiu. Quem construiu? Foi Salomão. Então, Davi saiu de cena, quem entrou? Salomão, para construir, né? E o templo ficou tão famoso, né? Que alguns querem até imitar, né? Então, é isso. É assim. Uns arrecadam o material, outros que vão construir, né? Aqui também nós temos o exemplo maior, que é Jesus, né? Jesus, ele trabalhou para que a sua igreja aqui na terra, ela fosse formada, ela fosse criada, né? Ela fosse levantada. Jesus, o tempo todo, ele pregou o reino de Deus aqui na terra. O tempo todo, né? E no momento que a igreja estava prestes a ser fundada, o que aconteceu? Jesus saiu de cena. E quem que fundou a igreja do Senhor? Quem? Pedro. Pedro foi um dos fundadores ali, né? Pedro era um homem improvável. Antes dele receber o poder do Espírito Santo, né? Como era Pedro? Pedro chegou a trair Jesus por 3 vezes, não é? Se fosse para nós escolher quem ia fundar a igreja de Cristo, quem você ia escolher? Você escolheria Pedro? O Senhor escolhe o improvável. Às vezes, nós escolhemos através dos nossos olhos, do nosso entendimento. O nosso entendimento não deve ser humano. O nosso entendimento, nós temos que buscar o entendimento do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, Pedro foi um dos escolhidos para levantar a igreja ali. E nós, irmãos, nós não podemos olhar para as pessoas e tirar delas a capacidade. Às vezes, atrás de uma pessoa, tem muitas coisas ali que o Senhor quer fazer através dela. O Senhor quer usar você, muitas vezes você, está sentadinho aí, que nunca pôs a mão na massa, né? Mas talvez você, com seu joelho no chão, você orou bastante. Mas talvez você deseja no seu coração ardentemente fazer algo na obra do Senhor. O Senhor quer te levantar, amém? Eu me lembro, né, eu falo para os meus alunos ali, no Ministério Infantil, na última aula eu comentei com eles. Eu não queria ser, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu nunca pensei em ser uma diaconisa da igreja. Eu falei, eu quero ser uma diaconisa da igreja. Tem pessoas que têm um sonho, têm um propósito. Não. O Senhor me chamou. Né? O Senhor me chamou e eu não tive como dizer não. Porque foi o Senhor que me chamou. Amém? É assim que acontece com a gente. Eu tinha muita vontade de louvar, de cantar. Né? Gostava muito de cantar, cantava muito no banheiro. Mas não tinha coragem de cantar na igreja, de adorar o Senhor na igreja. Fui cantar depois que eu já era casada, que eu já tinha filho. Olha só, gente. O dom vai despertando assim depois, né? Mas desperta. Amém? Então, todos nós temos capacidades que o Espírito Santo nos dá. Paulo vai falar lá na frente, né? Sobre os dons. Paulo vai nos mostrar, né? A importância de cada dom. E aqui, a importância de cada ministro da palavra. Paulo queria falar para a igreja, mostrar a ela essa importância. Amém? Então, igreja, vamos prosseguir, né? Buscando sempre crescer em espírito, buscar mais do espírito, né? Para que nós possamos entender o que o Senhor quer fazer em nosso meio. Amém? Eu quero aqui encerrar, irmãos, com uma palavra de um pastor. Eu achei muito interessante. Ele diz assim: amados, amadas, não nos enganamos. Por detrás da humildade pode haver sabedoria. Por detrás da fragilidade pode haver força. Por detrás do simples pode haver o extraordinário. Amém? Sabe por quê, igreja? Porque Deus é Deus que nos surpreende. Porque é Ele que opera
tudo em todos nós. Amém? É o Senhor que opera. É o Senhor que opera tudo em cada um de nós, em todos nós. Amém? Que o Espírito Santo possa completar, né, a palavra aí no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.